Mateus 21, e de algum modo nós já vamos continuar a série de mensagens. Na verdade, hoje a gente finaliza a nossa série de mensagens, né? Mas enquanto você abre, só dá um aviso rapidamente. Na próxima semana, terça-feira que vem, nós teremos mais um Terça Cult Convida. E vai ser muito especial, vai vir um amigo meu muito querido, lá de João Pessoa, na Paraíba. O cara mora longe, mas é uma bênção de Deus. O nome dele é Martinho, pastor Martinho Júnior. Ele é da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, igreja do pastor Estevam Fernandes. Ele é o pastor de jovens lá. E a gente já é amigo há uns 5 anos aí, de amizade. E é um cara que me ajuda demais, é um intercessor da minha vida, eu sou um intercessor da vida dele. Ele é um doce de pessoa e é uma bênção, você vai ficar surpreendido. O Martinho, ele largou a carreira no direito, ele foi concursado público por muito tempo, se eu não me engano, promotor, e largou pelo pastoreio, dava aula em cursinho, largou tudo para pastorear, então ele se dedica totalmente a essa vocação hoje. Tem 2 faculdades, 2 mestrados, 1 doutorado, é um cara fera. E ele vai estar aqui com muita alegria e simplicidade falando para nós, então eu gostaria de te convidar, na verdade, te convocar a estar presente conosco aqui, para que Deus, ver o que Deus vai falar conosco. Eu disse para ele hoje, talvez eu não tenha compartilhado isso aqui ainda, a minha ideia de fazer o Terça Cult Convida, desde quando veio o Jonathan, veio o Diogo, e agora vai vir o Martinho, é que essas pessoas que eu estou trazendo, vocês estão vendo que eu não estou trazendo ninguém pelo nome, a maioria de vocês provavelmente nem ouviu falar deles. Mas eu estou trazendo porque eu tenho a convicção de que Deus está falando com essas pessoas, e a intenção é que eles tragam, o meu pedido para eles sempre é que eles tragam o que Deus está compartilhando com eles lá na comunidade deles, para que haja essa interação entre as igrejas, porque a igreja, na verdade, é uma só, né? E tem sido muito especial. O Diogo, quando veio, foi muito legal, assim como o Jonathan, e com o Martinho não vai ser diferente. Então, eu te convido a estar presente aqui na semana que vem, traga mais uma pessoa, vai ser muito legal a gente está junto aqui, beleza? Mateus 21, encerramento da série Sinais. Vamos ler a partir do verso 18 até o 22 por enquanto, depois eu vou voltar aí e vamos ler alguns outros versos, então deixa aberto. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Senhor Deus e Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez aqui nesse culto, nesse ambiente, que a presença do Senhor seja essa presença que comunica a verdade de Jesus Cristo a nós e que nos orienta para um caminho de justiça, de retidão. Nós cremos no poder do Teu Espírito sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, a série Sinais consistiu em uma tentativa nossa aqui de oferecer um novo jeito
não novo, que pretensão, né? Já existe há muito tempo, mas um novo para algumas pessoas, um novo jeito de olhar para os milagres de Jesus, fora da interpretação mais comum que se dá aos milagres de Jesus. Que interpretação mais comum? O que eu estou chamando de mais comum aqui? Duas, especialmente. A primeira, aqueles que interpretam que Jesus fez os seus milagres, fez o que fez, para provar que era Deus. E fazendo o que fez para provar que era Deus, cria no leitor dos milagres uma expectativa de repetição desses feitos para nós hoje. Em outras palavras, Jesus curou um cego para provar que era Deus que pode curar cego, e ele fazendo isso suscita no seu leitor uma expectativa de que ele cure cegos hoje. E eu acho que essa não é a melhor leitura, não porque eu não acho que Deus cura cegos. Deus cura cegos porque é Deus, e isso já basta por definição. O fato dele ser todo poderoso habilita-o a curar cegos. Mas eu acho que o propósito de ter escrito na Bíblia Sagrada um relato aonde Jesus Cristo, Deus encarnado, cura cegos, é outro que não provar que ele é Deus, porque Jesus não precisava provar que era Deus. A outra interpretação mais comum é uma interpretação metafórica, ou, melhor dizendo, a palavra correta é alegórica, que diz o seguinte, que cada milagre de Jesus, você não vê eles ocorrendo em profusão hoje. Por exemplo, eu falei aqui, eu não sei você, mas eu não vi ninguém andando sobre o mar essa semana. Não deu notícia no jornal, não é algo que acontece sempre. Assim como eu não vi mortos se levantando ou paralíticos se levantando, a gente sempre ouve que alguém já viu e tal, mas a gente mesmo se viu muito pouco, muito raro, não há profusão desse tipo de sobrenatural acontecendo no nosso meio. E aí, os críticos da primeira leitura que eu falei diriam o seguinte, olha, então, não pode ser essa leitura, porque senão Jesus não está agindo hoje, porque a gente não está vendo. Aí, o pessoal, para não correr da leitura de milagres mais comum, disse o seguinte, não, mas quando Jesus faz um milagre, há nesse milagre também um sentido metafórico ou alegórico do que ele está fazendo. Por exemplo, andar sobre a água é também andar sobre as dificuldades, é andar sobre os desafios da vida, é andar sobre as tempestades que vivemos. E aí começa-se a interpretar todo o milagre de Jesus a partir dessa alegoria. Não é que não caiba de vez em quando, até cabe. Mas não acho que essa seja a regra melhor para interpretar os milagres de Jesus, porque não cabe em todos, e não cabe nem na maioria deles. Então, é necessário a gente buscar uma terceira via, uma terceira alternativa, para tentar interpretar melhor os milagres. E a série Sinais foi isso. A busca por uma terceira via de interpretação dos milagres, que seja coerente com a Escritura, e que nos sirva hoje de maneira aplicável na nossa vida. E a interpretação que eu ofereci como opção para você e para mim, é ver que Jesus tinha dois objetivos com seus milagres. O primeiro, o objetivo de afirmar a sua identidade messiânica. Em outras palavras, Jesus não queria provar que era Deus, mas queria provar sim que era o Messias. E qual que é a diferença? Messias é uma figura própria do povo judeu. O que Jesus estava fazendo, os milagres, eles tinham uma mensagem voltada, não é para mim e para você em primeiro plano. Tinha uma mensagem voltada diretamente ao povo judeu, dizendo a este povo judeu que estava esperando o Messias, que o Messias havia chegado. Como ele fazia isso através dos milagres? Porque existiam alguns milagres
que somente o Messias poderia fazer, e Jesus vai fazer justamente esses milagres, a fim de mostrar para esse povo que ele é o Messias. Então, o primeiro sentido de leitura é essa leitura de que Jesus está afirmando a sua identidade messiânica ao povo judeu. O segundo jeito da gente ler isso é ler como Jesus, afirmando a sua identidade messiânica, se comporta como ser humano diante dos sofrimentos e das mazelas daqueles com quem ele conviveu. Jesus não vai curar todos os cegos, mas Jesus sempre tratou bem um cego que estava ao seu caminho, por exemplo. E a forma que Jesus conversa com o cego, a forma que Jesus relata qualquer coisa a um cego, a um leproso, a um paralítico, ou a forma que ele cura é mais importante para nós do que a cura. E essa leitura revela um tipo de ser humano que Jesus é e que nos serve de exemplo para sermos também. Então nós temos essas duas possibilidades de interpretação dos milagres, sendo coerente com o texto. E eu disse que havia um grupo de milagres que se dava como os milagres messiânicos, ou seja, os milagres que somente o Messias poderia fazer. E na linguagem judaica são os sinais e não os milagres, porque sinal é aquilo que aponta para outro lugar. Então os sinais messiânicos. E esse grupo de sinais eram 3 principais, que são a cura de um leproso, ou seja, nenhum leproso havia sido curado antes na história de Israel, e só o Messias poderia curar um leproso, e Jesus então faz a cura de um leproso, não, mas faz de vários, né? A cura ou a expulsão de um demônio mudo. Demônios já haviam sido expulsados na história de Israel, mas nunca um demônio mudo, porque só o Messias poderia expulsar um demônio mudo, visto que para expulsar um demônio no método judaico, era necessário saber o nome do demônio. Se o demônio era mudo, você não tinha como saber o nome, então você não tinha como ter autoridade sobre ele. Então somente o Messias teria autoridade sobre um demônio que não lhe dissesse o nome. E Jesus expulsa o demônio mudo por 2 vezes. E o terceiro milagre messiânico é a cura de um cego de nascença. Vários cegos já haviam, ou pelo menos temos relatos que cegos já haviam sido curados na história de Israel. Mas nunca um cego de nascença, porque um cego de nascença, somente o Messias poderia curá-lo. E aí na série eu expliquei cada um desses 3 sinais, e ainda tivemos um 4º sinal, que foi o pastor Tiago Monteiro que explicou, que não estava dentro do grupo dos sinais messiânicos tradicional, do Talmud tradicional, mas que era lido como uma possibilidade messiânica somente. Por quê? Porque esse se tratava do controle dos fenômenos da natureza. Somente Deus tem poder sobre os fenômenos naturais, e quando Jesus, como Messias, demonstra controle sobre os fenômenos da natureza, controlando uma tempestade, ou andando sobre as águas e por aí vai, isso também relata a identidade messiânica dele. Mas esse grupo de sinais, então, é o grupo que nos joga, nos arremessa para uma verdade, que é a verdade de que Jesus Cristo é o Cristo. Cristo não é nome, Cristo é título. Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é aquele que estávamos esperando. E isso está comprovado na história pelos sinais messiânicos. Ponto. Só que no encerramento, o que eu separei para falar? Já que eu já falei do grupo dos sinais messiânicos. A questão é que não existem somente os sinais messiânicos. Existe um outro grupo de sinais diversos que Jesus fez durante todo o seu ministério. E aí você talvez se pergunte, então qual que é o propósito desses sinais que não são os messiânicos e que Jesus fez? Como lê-los? Da mesma forma, só que com um outro propósito. A forma de ler é a mesma,
mas com outro propósito. Que propósito é esse? Quando Jesus fez os sinais messiânicos, ele foi aceito pelos judeus como Messias? Não, Jesus não foi aceito pelos judeus como Messias. O Sinédrio não reconheceu que Jesus era o Messias, assim como os judeus em geral também não. E Jesus seguiu fazendo outros sinais. Mas o fato dele já ter provado que era o Messias, dava a Jesus uma capacidade única. Qual era a capacidade? De falar ou comunicar mensagens através dos sinais que fazia. Os sinais que Jesus fez e que não são sinais messiânicos, sempre comunicam uma mensagem. E uma mensagem para quem? Para os judeus, que tinham recusado Jesus. Tanto é que para entender as mensagens do que Jesus está fazendo nos seus milagres, você vai ter que obrigatoriamente recorrer ao Antigo Testamento e aos significados daquele sinal no Antigo Testamento. O que Jesus está falando com aquele sinal? Então, nesses outros sinais, o jeito de interpretar não é simplesmente ver Jesus curando uma mulher com hemorragia. É entender o que significa uma mulher com hemorragia dentro da cultura judaica e entender o fato dela tocar em Jesus e ela ser curada. Só, como eu não vou pregar esse, eu vou explicar rapidinho para não ficar a dúvida. Mas o fato de uma mulher com hemorragia que tocasse em alguém, o que tornaria? Pela lei judaica, a pessoa impura. Ao tocar em Jesus, o que acontece com essa mulher? É ela que fica pura. Qual a mensagem que esse sinal está passando para os judeus? Que Jesus é aquele capaz de purificar para além da lei de Moisés. Entende? Então tem uma mensagem por trás do sinal. E todo sinal sempre tem. E eu quero mostrar isso a partir desse que lemos, porque aqui também tem um texto que nos é muito difícil de interpretar. Que é esse texto que diz assim para nós: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar com essa montanha, que ela saia do seu lugar, mude de lugar, que ela se atire no mar. E aí as pessoas que leem os milagres, naqueles dois primeiros jeitos comuns, umas vão dizer que a fé é esse elemento que causa os milagres de Jesus sobre nós hoje. Mas há aqueles também que, como não veem os milagres acontecendo sempre, vão dizer que a fé é um elemento capaz de nos fazer mover montanhas, mas montanhas num sentido alegórico também, que é mover os nossos problemas, as dificuldades, os desafios, e isso tudo que a gente já conversou aqui. Penso eu, pela leitura que estamos fazendo dos sinais, que existe algo por trás disso aí que não é nenhuma das duas coisas. E é isso que eu quero tentar explicar para você hoje. Bom, o texto diz o seguinte, nesse trecho que lemos primeiramente: Jesus estava passando e estava com fome. Legal, Jesus sentia fome, né? Isso é bacana, Jesus era gente. É gente até hoje, né? Mas tem gente que esquece que Jesus é gente. Você já pensou que Jesus ia no banheiro? E olha que lá não era banheiro, hein? Jesus ia no banheiro, mano. Jesus espirrava, provavelmente. Não, mas Jesus nunca ficou doente. Não sei. Às vezes o espirro era necessário. Era formação de anticorpo. Você não sabe. Isso não é doença. Tá certo? Então Jesus era gente. E aí, Jesus estava andando numa estrada e Jesus teve fome. Como qualquer ser humano tem fome. Aí, Jesus viu o quê? Uma figueira. E a figueira estava como? Folhada. Isso é um sinal. Que sinal? Quando uma figueira está com a sua folhagem completa, cheia, é um sinal de que você pode ir até essa figueira que ela tem fruto para dar. Jesus com fome viu a figueira cheia de folha, o que ele fez? Foi buscar um figo para comer. Quando ele chegou lá,
não tinha figo. Aí o que ele fez? Mandou secar a figueira. Se você não souber o que tem por trás dessa história, parece que Jesus é um caprichoso. Tipo assim, chegou lá, não tinha figo, ficou com raivinha da figueira e falou, então seca, não gosto de você. Parece que Jesus é nojentinho. Não é isso. Quando Jesus viu que a figueira não tinha fruto e mandou ela secar, isso é um sinal sobrenatural, certo? Mandar secar uma árvore. O que eu falei que a gente vai ler então agora? Uma mensagem. Jesus passa uma mensagem através dessa cena para o povo de Israel. E é uma mensagem que para nós é difícil da gente talvez perceber de cara assim. Mas para o povo de Israel era algo muito natural. Quando Jesus fez, todo mundo entendeu o que ele estava fazendo. E eu quero te mostrar isso. A figueira, ela no Antigo Testamento todo, ela é usada como... A nação de Israel é comparada a 3 árvores no Antigo Testamento. Figueira, oliveira e videira. Sempre no Antigo Testamento, quando ela é comparada a uma árvore, ela é comparada a essas 3 árvores, ou é uma metáfora de 3 árvores. Tá? Quando figueira, então, aparece no Antigo Testamento, já temos uma pista. Figueira no Antigo Testamento quer dizer quem? A nação de Israel. Beleza? Mas aí você fala, mas ainda está forçado, né, pastor? Então você vai abrir comigo em Jeremias, capítulo 8, verso 13. Vamos lá. E não desmarca o Mateus não, que nós vamos voltar. Jeremias 8. Diz assim: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Deles é Israel, tá? Declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figo na figueira. As folhas estão secas. O que eu lhe dei será tomado deles. Deus está falando assim, eu fui na figueira buscar fruto e não tinha fruto. Se você não acha o bastante para fazer a analogia, vai em Oséias, capítulo 2. É bom que você treina aí onde que fica Oséias. Oséias. Logo depois de Daniel, Oséias. Capítulo 2. Verso 12. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela, foi o pagamento recebido de seus amantes, e farei delas um matagal. Aqui em Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta, e fala que a prostituta é a nação de Israel para Deus. Deus casou com Israel, assim como Oséias casou com uma prostituta. E Deus diz que ele vai detonar as figueiras de Israel, porque Israel recebeu, como a prostituta recebe o pagamento dos amantes, Israel recebeu as suas figueiras. Por que eu abri esses 2 textos? Porque um judeu, ele sabia isso aí de cor. Ele estava esperando isso aí acontecer. Ele sabia que um dia alguém ia chegar, e se ele cria na palavra de Deus lá atrás, que alguém ia chegar e arruinar as figueiras. E ele sabia que o fato da figueira não dar fruto era um símbolo, no Antigo Testamento, de Israel não dando fruto. Alguém que tem a folhagem bonita, que finge que está pronto para dar fruto, ou que vive de aparência de que é frutífero, mas que não dá fruto. Então, quando Jesus chega para poder pegar o fruto da figueira e não acha o fruto, Jesus usa essa oportunidade e manda a figueira secar para falar o quê?
Tá vendo, Israel? Lembra quem que vocês são, né? A figueira sem fruto. E por que são sem fruto? Porque vocês não têm a fé no Messias necessária, que eu já mostrei para vocês, mas não foi o bastante. Para você entender melhor o texto de Mateus, vamos voltar lá em Mateus. E aí, Jesus do nada, ele faz isso com a figueira, aí os discípulos questionam ele sobre a figueira, Jesus vai e fala da fé e da montanha. Parece que ele está falando isso do nada, né? O que Jesus quer dizer com, se você tiver fé, essa montanha pode se atirar no mar? Volte no verso 12, até o verso 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana, Hosana ao Messias, ao filho de Davi, ao que cura os cegos. As crianças entenderam que Jesus era o Messias. E os mestres da lei e os sacerdotes chegaram e viram aquilo. Ficaram indignados e lhe perguntaram, não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. E vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. E aí depois, só para você não perder o fio da meada do texto que lemos, fala, de manhã cedo, quando voltava para a cidade. Qual que é a figura? Jesus vai no templo, e está tendo um mercadão no templo, de várias coisas, onde tudo se vendia e se comprava. E Jesus fica irado, porque o templo se transformou num lugar de comércio, ao invés de um lugar de abençoar pessoas. Sai batendo em tudo que é barraca lá, dá um show lá de pirotecnia, sei lá o que Jesus fez, mas eu sei que ele quebrou os negócios tudo lá. Usou um chicote, não sei o que ele fez, mas alguma coisa ele usou para quebrar as barracas. Aí, depois que ele quebrou as barracas e xingou todo mundo porque era para ser casa de oração e não estava sendo, o que ele começou a fazer? Tornou aquilo uma casa de oração de novo. Começou a vir os cegos, os aleijados, Jesus começou a curar esse pessoal. Quando as crianças viram Jesus curando o pessoal, elas começaram a gritar, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Essa expressão filho de Davi é um reconhecimento de que Jesus era o Messias. Hosana, Hosana ao Messias. Aí os caras viram que as crianças estavam gritando Messias e que Jesus não estava parando elas. Os sacerdotes viram para Jesus e falam, você não está vendo as crianças gritando que você é o Messias aí afora? Aí ele falou, eu estou. E vocês nunca leram que é das crianças que vai vir o verdadeiro louvor, que Deus vai suscitar das crianças e dos recém-nascidos? Elas vão entender primeiro que vocês o que está acontecendo, e de fato é isso que está acontecendo. E aí Jesus vai embora. E depois acontece a cena da figueira, quando ele está voltando. Quando Jesus fala, se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a esta montanha, que montanha é essa que Jesus está falando? Ou a este monte? Que monte é esse que Jesus está se referindo? A qualquer monte? Não. Foi como se Jesus apontasse para um monte, e a gente sabe que monte que é por causa desse texto anterior. Que monte que é que Jesus estava e estava voltando para ele? O monte do templo, aonde o templo ficava. O templo ficava em cima de um monte. E que monte que era esse? O monte de Sião. O monte sagrado de Sião.
O Monte de Sião era o símbolo do templo, o templo era o símbolo do Monte de Sião, era simbolizado pelo Monte Sião. E nesse lugar onde o templo estava toda a base da religião judaica, porque é onde o templo estava. Até hoje, qual que é o problema que Israel está brigando com a Palestina lá? O Monte Sião. Porque está sob o domínio da Palestina, mas Israel quer o monte de novo para construir o quê? O templo, porque sem monte não tem templo. E aí Jesus está falando assim, olha só, está vendo esse monte? Se vocês, ele fala para os discípulos, se vocês tiverem fé o suficiente, eu sou capaz de pegar o que esse monte significa, todo o aparato e significado que tem por detrás desse lugar sagrado e da minha presença, a presença de Deus era o templo, não era? Que Israel se vê dono, que Israel se acha o detentor da presença, eu sou capaz de jogar isso tudo no mar. Se você tiver fé, você não precisa disso para poder me adorar. Fé em quê? Qual a fé que Israel não teve? A fé de que Jesus era o Messias. Não é fé para lançar montes no mar. É fé em Jesus como Messias para não precisar do monte para adorar a Deus. Para não precisar do Monte Sinai e do templo para se achegar a Deus. Se você continua o texto, depois do verso 22, quando Jesus fala isso, o que vai acontecer? A autoridade dele vai ser questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade você anda passando a mensagem da figueira para nós aí, falando que a gente está secando, que a gente não dá fruto? Ou com que autoridade você fala que pela fé as pessoas podem abrir mão do templo e do Monte Sião? Com que autoridade você faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E aí ele vai falar sobre o batismo de João, só para a gente andar mais rápido aqui. E mais à frente, no verso 28, Jesus vai responder assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Opa, outra árvore que Israel é comparada lá no Antigo Testamento, né? Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas acabou mudando de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, conta comigo. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O que Jesus está falando? Quem são os 2 filhos? Diante de toda a leitura que a gente fez. Israel e os gentios. Os gentios são aqueles que fizeram o que com Jesus? Eles creram em Jesus desde o início? Creram em Deus, o Deus de Israel desde o início? Não, sempre disseram não para Deus. Mas na hora que chegou a ordem, que foi Jesus, o que eles fizeram? Se arrependeram e foram fazer a vontade do Pai. Os gentios da fé, né? Gentios, na verdade, aqui leia-se igreja. Vamos falar gentios, não, porque tem gentio que não é convertido também. Mas não é Israel, é a igreja. Então a igreja é aquele filho que num primeiro momento falou não para Deus, mas acabou cumprindo a vontade do Pai. Já Israel foi o contrário. No começo da história falou: sim, Senhor. Mas quando Jesus se apresentou como Messias, recusou Jesus como Messias e não cumpriu a vontade do Pai.
verso 33. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos a um, espancaram a outro e mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível a esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Se você voltar lá no texto de Oséias, você vai ver que lá na vinha que fala lá, em Oséias, tem uma torre. E é exatamente a mesma figura do que Jesus está construindo aqui. Havia uma vinha, que tinha uma torre, não sei o quê. Aí eles já lembraram lá de trás de novo. Outra mensagem. Agora através de parábola, não através de um milagre. Aí lá, quando Jesus conta essa história, ele fala o seguinte: olha, imagina que vem o dono da vinha e manda um pessoal aqui para poder lavrar a terra. E eles vêm e matam esse pessoal. Manda outro pessoal, eles vão e matam esse pessoal. A quem que Jesus está se referindo? Os profetas. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? O que no Antigo Testamento se fala sobre os profetas? Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que não dá ouvido aos seus profetas, não se arrepende. Eles vieram e vocês mataram. Aí, o dono da vinha tem a ideia de mandar o seu filho. Ao meu filho eles vão ouvir. E quando o filho chegou, foi pior ainda. O que você acha que o dono da vinha tem que fazer? Perguntou para os judeus. Aí eles falaram: eles têm que tirar deles e dar para outros lavradores. Pô. Jesus: é isso mesmo, vocês estão certos. Então eu vou tirar o reino da mão de vocês e vou passar a outro povo, chamado igreja, que vai lavrar essa terra para mim. Se você quiser fechar essa questão, vá comigo em Romanos, capítulo 9. Bom que eu já estou lendo Bíblia para o resto do ano, agora eu vou ler um versículo só por texto. Romanos 9, verso 25. Paulo está falando sobre os judeus, e olha aí o que ele disse. Como ele diz, em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Isso aí que Paulo está falando é porque Oséias tem um filho com a prostituta, lá no livro de Oséias. Aliás, ele tem 3 filhos. O segundo e o terceiro filhos, o segundo filho chama
não é o meu povo, e a terceira filha chama não é minha amada. E aí, Paulo está usando isso para fazer a mesma mensagem de Oséias que Jesus teria feito lá atrás. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Agora vá até capítulo 10 de Romanos, verso 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que o Paulo está dizendo? Gente, Israel, Deus já tinha avisado lá em Oséias, que seria o não meu povo que ia fazer a coisa funcionar. Seria a não minha amada que ia ser o fruto dessa união entre Deus e Israel. Não é Israel. Nunca foi Israel. Israel é o filho rebelde. Israel é aquele que recusou a palavra de Deus. Isso não quer dizer, se você continuar para o capítulo 11, que Israel está condenado. Isso quer dizer que Israel está sob as mesmas condições de qualquer outro povo, ou seja, não há diferença entre judeu e gentio. Se quem é de Israel, assim como quem é gentio, não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e isso para Israel significa que ele é o Messias, estará condenado, assim como qualquer outro gentio. E quem reconhecer no seu coração e confessar com a sua boca, esse estará salvo. É isso que o Paulo está dizendo. Se você for lá, para finalizar, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu vou ler, porque já li tudo mesmo. 1 Pedro 2. Leia a partir do verso 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião, aquele monte, lembra? Uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem ou os que têm fé, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Jesus falou a mesma coisa lá em Mateus 21. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Verso 9,
Então, não é Israel. Quem é? É a igreja. O que a igreja é? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Jesus está desmontando com aquele sinal todo e com a fala que a sua fé é capaz de remover montanhas, é falando o seguinte: a sua fé é capaz de destruir qualquer sistema que tente exclusivizar ou dominar a relação com Deus. Porque a relação com Deus não pode ser dominada por sistema nenhum, nem por povo nenhum. A relação de Deus é com um povo que é de toda tribo, toda língua, toda nação, conhecido como igreja, e que foi Ele mesmo que instituiu na história. O que Jesus está dizendo lá não é te dando um instrumento chamado fé e falando assim, quando você tiver um grande desafio, se você quiser que ele mude de lugar, ele vai mudar porque você tem um instrumento chamado fé. Não é isso. O que Jesus está dizendo lá é que a fé no Jesus, o Senhor, te possibilita fazer com que qualquer sistema seja lançado no mar. Sistema religioso que procure controlar as relações com Deus, porque as relações com Deus não podem ser controladas por sistemas religiosos. As relações com Deus são estabelecidas por Jesus, o Cristo, que já veio na história e já comprovou que é o Messias. Israel, que era Israel, não teve essa possibilidade. Ninguém mais tem. Isso quer dizer para nós o seguinte, que eu, você, e inclusive um judeu, que se renda à verdade que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós seremos chamados geração eleita, sacerdócio real e nação santa do Senhor. Bom, explicado, qual é a aplicação que eu quero fazer para a gente orar? E talvez não tenha nada a ver com o texto em si, a aplicação que eu vou fazer, mas foi o que me veio ao coração. Eu acho que Deus precisa, ou Deus precisa, teólogo já fica doido, né? Deus nunca precisa. Mas que Deus, Ele quer, precisa sim, no fundo Ele precisa, mas deixa os teólogos. Deus quer nos passar mensagens para além das comunicações orais que nós estamos acostumados. E a aplicação que eu quero fazer com você hoje à noite é para que você consiga ler a sua história e a sua vida, percebendo aonde Deus está agindo e capaz de ler a mensagem que Ele passa para você com isso, mais do que o ato em si que Ele faz. O que eu quero dizer? Legal se Deus te curou. Legal mesmo. Mas que mensagem Deus passou para você com essa cura? Legal se Deus não te curou. Que isso, pastor? Legal mesmo. Se Ele não quis, é legal. A questão não é que é legal porque Ele não te curou. É legal porque tem uma mensagem por trás do que Ele fez ou do que Ele não fez. A minha oração, finalizando essa série Sinais, é para que, quando Deus realizar sinais em nós, através de nós e no meio de nós, nós entendamos o que os sinais estão dizendo e entendamos para onde os sinais estão apontando e não fiquemos presos nos sinais. Mais do que o que Deus pode fazer por você, a pergunta que você tem que fazer é, quando Deus fez isso por mim, o que Ele estava querendo que eu enxergasse? Para onde é que Ele estava como diz no interior, me rumando, né? me dando rumo? Eu não sei se você já teve essa impressão de algumas coisas que aconteceram na sua história, que não foram exatamente sobrenaturais, mas foram pontuais. Viradas de jogo, de uma frase que você falou a mais, ou uma pessoa um atraso que você teve. Esqueceu a carteira. E porque esqueceu a carteira, encontrou fulano, e aquilo mudou a história. Não é nada sobrenatural.
Mas mais do que aquilo te fez tomar outros rumos na vida. E aí você olha, e a gente, como é muito crente, a gente não acredita em coincidência. A gente fala que foi Deus. Nem sempre é, mas às vezes é. Pois é, a gente não tem isso com essas coisas. A gente podia ter isso com tudo. Quando acontecer algumas coisas com você, tanto que você considere bem quanto mal, você se pergunte, o que Deus está querendo falar comigo através disso? Mais do que, por que Deus não fez isso? Ou, por que Deus não está me dando o que eu quero? Ou, eu tenho orado e Deus não está me dando, o que está acontecendo? Não é essa a pergunta. A pergunta que você tem que se fazer é, o que Deus está dizendo para mim nessa situação da minha vida? Qual é a mensagem por trás da intervenção de Deus sobre mim, sobre nós? Qual é a mensagem por trás das intervenções divinas? Eu não acho que todo mundo que sobreviveu a um acidente é um livramento divino, mas eu acho que tem livramento divino no meio dos acidentes aí. Não sei quais que são. Se você compreende que Deus te livrou de um acidente, qual é a mensagem por trás disso? Ou você acha que Ele só te livrou do acidente e é isso? Qual é a mensagem que Deus te deu com uma cura? Qual é a mensagem que às vezes Deus te deu, não te curou, mas prolongou a sua vida mesmo com a doença? Qual é a mensagem por trás de um relacionamento familiar que parecia não ter jeito e que foi restaurado? Quais são as mensagens que Deus está falando para você e você está perdendo tempo de ouvir? Esperando mais o que Ele pode fazer do que o que Ele pode orientar. Deus quer te pôr num caminho onde você não fique tão dependente de milagre assim. Onde você se torne um pouco mais autônomo. Não autônomo no sentido de sozinho de Deus, mas autônomo no sentido de Deus. Eu já não preciso mais de milagre para saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a minha fé não está mais baseada nessas coisas que Deus pode fazer. E talvez o que eu estou dizendo hoje é para te livrar de uma culpa. A culpa de achar que Deus não fez alguma coisa porque você não teve fé. Deus não depende da sua fé para fazer nada que Ele quiser fazer. Aprende isso. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele não precisa da sua fé, Ele é soberano, senão Ele não é soberano. É ponto. Ou Deus é soberano ou não é, não tem meio termo. Ele não precisa da sua fé. A sua fé não é para que Deus faça coisas. A sua fé é sobre a identidade de quem Deus é. E a sua fé é provada, quando o Tiago fala sobre a provação da nossa fé, é provada no momento em que as coisas não acontecem. E aí você diz assim, eu ainda continuo crendo que Deus continua sendo bom. Eu ainda continuo crendo que Ele continua sendo Deus. Sendo feito ou não sendo feito. Porque eu não creio nas coisas que Ele pode fazer. Eu creio em quem Ele é. E Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Fique de pé no seu lugar se quiser.